e agora a gente vai fazer uma análise do questionário que foi respondido pelo pessoal de licenciatura em Química, que a gente vai falar dos objetivos que a gente fez ele. Os objetivos do nosso questionário foram analisar se as profissões dos alunos do nosso questionário da live, né, estão relacionadas à área do curso, descrever as empresas que oferecem estágio e emprego na nossa região, orientar quanto à carreira técnica e industrial, orientar quanto à carreira acadêmica, docência, linha de pesquisa, e falar sobre os estágios obrigatórios e não obrigatórios. A professora Bliene vai falar deles para a gente. As perguntas que compuseram o nosso questionário foram: participa de matérias em qual período? Tem interesse em trabalhar enquanto estuda? Qual a sua atuação profissional? Mencione o nome da empresa em que trabalha. Qual o nome da sua função? Quais atividades desempenha dentro da empresa? O curso de licenciatura em Química tem relação com a sua profissão? Observações sobre o questionário. Então, nós queríamos saber se os alunos estavam trabalhando em alguma função relacionada à área do curso deles e ainda se essa função tem relação com a docência ou com a área laboratorial, né? Porque às vezes é só o nome da função, mas as atividades que o profissional desempenha não têm relação. Nós obtivemos 62 respostas e observações positivas sobre o questionário. Boa noite. Eu ainda não tinha me apresentado, né? Meu nome é Matheus. Sou do sexto período de licenciatura em Química. Aqui, esse primeiro dado que a gente está apresentando para vocês é sobre os alunos que trabalham. De acordo com a nossa pesquisa, do nosso formulário, 25,8% dos estudantes, eles não trabalham. E 74,2% trabalham. E o número de estudantes a gente também deixou aqui no slide, porque como foi 62 pessoas, a gente não tem um número total. Mas aqui a gente já tem uma estimativa de quantas pessoas trabalham e cursam o curso de licenciatura. O outro dado que a gente colheu foi se se o trabalho que a pessoa exerce tem relação com a profissão, tem relação com o curso. Então aqui a gente tem quantas pessoas trabalham na área acadêmica, que deu 15,2%, 7 estudantes apenas que trabalham na área acadêmica, 8,7% dos estudantes trabalham em laboratório, 4,3% trabalha em indústria e 71,1% trabalha em outra área que não é de acordo com a área de formação do nosso curso. Meu nome é Susan, como foi falado pelo Matheus. Eu estou no sexto período do curso de licenciatura em Química e eu vou falar um pouquinho sobre as empresas as quais os alunos escreveram que trabalham, o nome das empresas. Falar um pouquinho também sobre quais são as oportunidades aqui na região, de algumas empresas que eles podem trabalhar na área, tanto da química quanto também da educação. No questionário tinha para eles responderem, mencionar o nome da empresa a qual eles trabalhavam. E ao todo, nós obtivemos um total de 36 empresas e 2 alunos preferiram não colocar o nome. Ao olhar o nome das empresas, pode-se analisar que são poucas as que são de educação e a maioria não tem coisas relacionadas à área da química. Aqui eu separei algumas das empresas, não são todas que tem na região, mas são algumas que eles podem estar buscando trabalhar na área, que é a Caramuru,
que ela tem a sede aqui em Tubiara, que tem um laboratório que eles podem estar trabalhando lá. E também ela tem mais duas empresas na região de Goiás, que é uma em São Simão e outra na Ipameri, e que eles trabalham com a produção de biodiesel. A Cargill, que eles podem trabalhar no laboratório também de lá. A usina BP, a usina Alvorada, que é a Araporã Bioenergia, na região de Minas Gerais, em Araporã. E eles também podem estar buscando trabalhar em escolas particulares ou na escola pública, que é só eles levarem o currículo na prefeitura municipal, estarem ou nas escolas particulares em busca de estágio. Também eles podem fazer estágio no Senai, trabalhar no laboratório e na Saneago. Boa noite, meu nome é Regiane, eu estou no 6º período e vou falar um pouquinho, né, dos discentes que participaram do nosso questionário. E eles responderam, né, quais matérias, né, e em qual período que eles participam. E 14 pessoas responderam que estão fazendo matérias no 1º período, 8 no 2º, 10 pessoas no 3º, 9 no 4º, 7 no 5º, 12 no 6º, 10 no 7º e 8 no 8º. E essa opção de pergunta, os alunos que, no caso, né, participam de matérias em outros períodos, podia responder mais de uma vez, né, marcar mais de uma opção. E 91,9% disseram que tem interesse em trabalhar enquanto estuda, enquanto 6,5%, né, não tem certeza se quer trabalhar, né, responderam talvez, e 1,6% responderam que não tem interesse. E essa conciliação entre estudo e trabalho, ela pode ser decorrente, né, da busca por uma carreira mais sólida por meio da graduação ou por um aperfeiçoamento profissional. E com a pós-graduação, a especialização, cursos extracurriculares, independente da modalidade de aprendizado, que o fundamental, né, é vencer esses obstáculos colocados, porque o resultado ele sempre vale a pena. Então, assim, para quem, né, quer trabalhar e estudar, exige uma organização, né, para proporcionar um bom desempenho em ambas as atividades. Boa noite, meu nome é Luana, eu curso o 6º período de licenciatura em Química. Eu vou falar sobre as observações dos alunos, se eles gostaram do questionário. Como foi observado, sim, teve 22% que gostaram da temática do questionário, 8% não quis responder, tipo, não quis falar se gostaram ou não do questionário, 48% achou uma ótima ideia, 9% achou prático e objetivo, e 13% achou interessante e dinâmico. Aí, pelo que a gente observou, em relação a como eles gostaram do questionário, a gente viu que quando o questionário ele é prático e objetivo, a gente obteve mais respostas e eles gostaram bastante, acharam uma ótima ideia, como tem no dado aqui que deu 48%, e dinâmico, a gente colocou alguns GIFs, deixou bem animado e bem direto as perguntas. E como aqui diz o segundo Gil, o questionário pode ser definido como uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões, apresentada por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas. Tipo, o questionário pode ser uma ferramenta para você conseguir colher dados para futuros trabalhos, live como a gente fez antes, procurando saber as informações. Boa noite, gente. Feliz dia do Químico a todos. Eu sou Tatiana. Como a gente está aqui para falar de profissão, nós assim decidimos, né, por eu falar um pouco da minha trajetória na docência, né, e falar um pouco dessa profissão que é a minha paixão, né, e a docência também
tudo na vida eu acho que tem que fazer parte, assim, do amor mesmo que a gente tem por aquilo que a gente faz, né? Eu acho que é amar a profissão, independente, né, das dificuldades. Então, se a gente gosta, se a gente vai fundo, a gente consegue chegar no nosso objetivo final. Então, apresentando um pouquinho para vocês, né? Eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, fiz o curso de licenciatura em Química e bacharel em Química. Isso finalizei em 2015, né? Finalizando a graduação, em seguida eu já ingressei no mestrado, na área de polímeros e produção de sensores, orientado aí pelo professor João Marcos Maduro. E terminando o mestrado, eu já entrei no doutorado, e aí mudei drasticamente de linha, né? Passei para a área do biodiesel, né? Uma área tão almejada hoje em virtude, né, das dificuldades que a gente anda tendo, né, com o meio ambiente, por ser um combustível mais limpo do que os outros, né? Então, nós estamos em alta, mas ainda iniciantes no mundo da pesquisa. Então, é necessário ainda um alto, vamos dizer, investimento e altas descobertas para que o processo, né, venha sendo cada vez mais otimizado a fim de ser, né, viável economicamente, porque hoje a gente já tem uma inserção do biodiesel, né, na matriz brasileira aí, de todo diesel a gente já tem uma adição, um percentual, né, que é muito importante por questões, né, ambientais e por questão, né, da escassez do petróleo. Então, assim, né, em seguida, término do meu doutorado, eu prestei o concurso no Instituto Federal de São Paulo. E nesse contratempo, né, atuando aí na docência, como a gente está se pautando aqui na live, das perguntas e dúvidas, né, dos alunos, de como que a gente chega, né, assim, graças a Deus, como que a gente chega a uma carreira, né, como essa nossa, né, concursado, um servidor federal aí na área da docência. Então, eu sempre falo para os alunos que a experiência em todos os níveis ela é muito importante, né? Eu atuei desde o curso técnico até, né, docência no estado, né, na cidade de Uberlândia, na docência também a nível superior, privado e público, né? Porque eu fui também professora substituta na UF, acho que durante quase 4 anos, até entrar, né, no meu... Precisa, né, correr atrás. Nós temos hoje um cenário onde a gente se diz, né, que a nossa profissão, professor, ela não é muito valorizada, mas que a gente percebe o quanto que as pessoas, né, estando nessa profissão, o quanto que elas se dedicam, né? Porque a vertente da área da docência, a área escolhida, ela é uma área que hoje ela necessita e carece muito de profissionais, né? Porque geralmente as pessoas têm desistido por pensar que o salário é baixo. Claro, né? A gente tem uma defasagem hoje, mas é um salário que, assim, o professor tem que ter 2, 3 jornadas para, né, ter um salário aí considerável, vamos dizer assim, mas que é uma profissão muito gratificante. Isso eu posso dizer para vocês, né? Então, eu acredito e sempre, né, acho muito bonito que os nossos alunos, não sei que a maioria e os que tem, né, o pessoal de fora, que muitas às vezes entram no curso de licenciatura em Química, né, e não acham que vão atuar na docência, que no final se descobrem aí professores natos, né? E falando agora eu esqueci, né, da questão da minha entrada no PET, aí depois de servidora aí, a professora Simone, ela concluiu, né, o mandato dela de 6 anos, e eu pleiteei o edital
né, com o meu projeto, onde, assim, a minha formação principal é na área do biodiesel, mas a gente, aqui no PET, desenvolve vários trabalhos, a nível de graduação, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente trabalha vários assuntos, né, de forma aí a contribuir com o curso, com os estudantes e com a visibilidade também da instituição. Em falando aí do Dia do Químico, né, vamos falar um pouquinho da história do dia 18 de junho de 1956, né, onde Juscelino Kubitschek assinou a Lei Mater dos Químicos, né, que ficou aí instituída a Lei do Químico. A química, ela é muito importante, porque ela é a ciência que estuda os materiais, né, a matéria que dá origem a várias outras funções, né, que é utilizada aí desde a escova de dente, né, nos plásticos, que tem uma importância muito grande na nossa vida, né, até a formação de tudo, né, aí vai desmembrando a química em várias áreas. Aí nós temos o bacharel, nós temos o licenciado, engenharia química, tecnologia de processos químicos, engenharia de alimentos, e assim vai desmembrando em várias áreas, né? Cada uma com sua aplicação específica, né? E que é fiscalizada e controlada a profissão pelo Conselho Federal de Química, e este conselho ele é desmembrado em vários conselhos regionais, né, que é o que vocês ouvem falar aí em CRQ. Então, cada região, Minas Gerais, Goiás, ela vai tendo, e tem algumas cidades, né, que se associam para formar e conseguir fazer a gestão desses profissionais. Então, é o Conselho Regional de Química que fiscaliza a profissão, e controla a questão, né, de valores salariais. É claro que a gente sabe que às vezes pode um pouco, né, mas que é ela que fiscaliza e tem, assim, a autonomia, né, de verificar se o químico está atuando de forma correta dentro da empresa. Nós, quanto docentes, também temos, né, podemos adquirir o nosso registro, tá? Então, esse registro, todos os estudantes, assim que concluem, podem solicitar. Aí vem uma dúvida muito importante, que é a questão de pagar ou não, né? Isso é importante falar, que quem não está trabalhando na área específica, ele pode ter o CRQ e, né, solicitar a isenção da anuidade, caso ele não esteja atuando aí a nível bancada, né, a nível laboratorial. Então, ele comprova para o CRQ que não trabalhava somente nas escolas estaduais. Eu já fiz isso algumas vezes, né? No Instituto, devido ao estilo da carreira técnica, né? Porque a gente também é professor de ensino técnico, tecnológico, a gente acaba, né, por estar atuando a nível aí de laboratório, poder estar, a gente acaba, né, sendo necessário ter esse registro, tá? Então, muita gente se pergunta, por que tal lugar não tem? Mas se o conselho receber uma denúncia e for fazer essa verificação, ele pode atuar, né, e pode cobrar multa das pessoas, por exemplo, da empresa, que os funcionários, se não tiverem o CRQ, né, porque toda a produção, o Leonardo vai falar um pouquinho melhor disso, toda a produção, todo laboratório, ele tem que seguir alguns controles de qualidade, e o profissional da química naquele ambiente ali, né, ele é uma presença obrigatória para alguns tipos de processos, tá? Então, existem aí algumas atribuições, depois a gente pode colocar, né, se vocês quiserem, mas existem algumas atribuições que são gerais a todos os profissionais da área da química, né? Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e responsabilidade técnica no âmbito das atribuições, né? Assistência, orçamento, vistorias, perícias, serviços técnicos, elaboração de pareceres, tá? Exercício do magistério, respeitada a legislação, porque vocês vão ver também que alguns profissionais, né,
Por exemplo, nós temos professores que não têm curso de licenciatura em Química, né? Mas que isso, né, vai depender da exigência, né, do local. Nós podemos ter, né, o trabalho de análise química, físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica, tá? Com um profissional da química de maneira geral. Aí tem muita gente que agora é outro mito, né? O profissional licenciado em química só dá aula? Não. O licenciado em química ele tem todas essas atribuições, se eu não me engano, licenciado até A3, depois a gente pode colocar isso para vocês, porque tem vários documentos, né, que trazem as atribuições, mas o profissional da química, eu tenho vários colegas que trabalham com a venda de produtos químicos, que trabalham em laboratório, tem algumas restrições, né? Ele não pode tomar conta de uma produção, né? Tem uma certa exigência, né? Até o qual o limite que o profissional pode atuar, mas nós temos vários alunos, né, que estão atuando em estágio, que trabalham aí na área do laboratório. Então, responsabilidade técnica, tem várias empresas, por exemplo, que produzem água, envasadoras, produtoras que produzem refrigerante, que podem, né, no laboratório de análise, né, ter os químicos lá. Então, assim, a presença do químico, independente, né, porque o licenciado ele não é só professor, ele também pode estar lá. E as outras profissões, elas vêm, né, para complementar e atender as outras indústrias que nós temos, né? Assim como nós temos aí a figura do professor Leonardo, que trabalha, né, mais voltado aí para a área de alimentos. Então, aí as atribuições, né, vão mudando dentro do CRQ, né? Então, eu digo que, assim, muita gente sofre, às vezes, quando passa num concurso. Ai, eu arrumei um emprego, tô louca, preciso do CRQ. Se quiser, você pode solicitar, deixa guardado, só que tem que ter o cuidado, no período correto, de solicitar, né, a isenção dessa anuidade, tá? Então, é só tomar o cuidado com isso. Aí depois vocês podem anotar aí as perguntinhas conforme for falar, que a gente tenta responder aí na medida do possível. Mas que todas as atividades que vocês vão desempenhando, né, ao longo da graduação, elas vão ser fundamentais depois, né, para vocês pleitearem um mestrado, ou quem sabe aí um doutorado. Tudo isso vai complementar o currículo de vocês. Eu mesma também esqueci de contar, mas eu trabalhei numa envasadora de água gaseificada, né? Trabalhava, né? Tinha a responsabilidade técnica, a RT, certo? Mesmo com o curso, né, de licenciatura. Então, é bem importante a gente ter esse conhecimento, porque, infelizmente, a maioria das pessoas acham que o licenciado é só para dar aula, e não é, tá, gente? É uma profissão linda, né, que a gente quer mesmo que, com o passar do tempo, várias pessoas, né, venham para essa nossa profissão. Eu já começo a minha fala, né, trazendo aí um pouquinho da minha vivência, né, e esse tipo de comportamento que vocês trazem é um perfil bastante importante para o atual mundo do trabalho, né? A gente precisa ter coragem, precisa ter conhecimento técnico, algumas habilidades que, em dado momento, não são desenvolvidas na escola, certo? São justamente mediante essas experiências como agora nós estamos. Bom, só vou falar muito brevemente de mim, muitos de vocês não me conhecem, né? Eu iniciei aqui no campus Itumbiara, eu sou técnico em Química, né, de formação, né? Sou tecnólogo em laticínios, eu tive minha formação ligado à área de alimentos, e por isso o perfil do meu currículo é da química tecnológica, né? Eu, particularmente, na minha trajetória de formação, por minha conta, né, eu adquiri conhecimentos em outras disciplinas da área da química e que me ajudaram, né, na minha atuação profissional. Pois bem, antes de estar no IFG, né, eu sou oriundo da Universidade Federal de Viçosa, fiz minha especialização na Universidade Federal de Lavras, né, uma área que não tem muita relação tão direta com a química, né?
A minha parte sempre foi atuação na área da qualidade. Mas eu vim aqui para Itumbiara inicialmente para trabalhar na indústria de alimentos, especialmente na indústria de laticínios, né? Talvez vocês conheçam, talvez alguns não, mas eu vim para trabalhar na Leite Paulista. Era uma grande empresa aí que fazia parte de uma cooperativa, a Cooperativa Central de Produtores de Leite de São Paulo, né? Tinha várias unidades e uma delas aqui em Itumbiara. Então, eu vim especialmente para trabalhar como analista de laboratório e, mediante as necessidades e as mudanças que a empresa estava passando, questão de um mês eu já fui promovido aí a técnico de laboratório, sendo responsável por uma equipe de 25 pessoas. Então, imagine só um jovem recém-formado tendo que se ocupar de liderar, né, uma equipe e fazer os resultados acontecerem. Eu confesso a vocês que em dado momento a gente se desespera, né? Mas graças ao conhecimento técnico, e era isso que estava sendo pedido para mim no momento, né? Graças ao conhecimento técnico, com o tempo, fomos superando essas dificuldades, né, de liderança, essa dificuldade em organização do trabalho, né? E ao passar do tempo, pessoal, é muito importante. Muito do que eu aprendi na minha formação, né, quando iniciei minha atividade profissional, cheguei à conclusão: 70% é mais lidar com as pessoas, é mais lidar com situações, problema. 30% é do conhecimento que você vai ter oportunidade de praticar, né? Mas isso não quer dizer que o conhecimento não seja importante. É fundamental um excelente embasamento técnico, porque fará toda a diferença na hora dos problemas, né? Então, eu estive atuante no laboratório de controle de processo, né, laboratório de águas e efluentes, laboratório de microbiologia. Então, essas 3 áreas fizeram parte da minha vida por um bom tempo, né? Logo, também tive experiência na Alca Foods, né, uma empresa de cereais matinais, né? E dentro da Alca Foods, houve uma oportunidade de me aproximar da educação profissional através do Senai. Então, eu fui instrutor técnico também no Senai, iniciando minha atividade como palestrante na área de boas práticas de fabricação, certo? E a partir daí recebi um convite para ministrar aulas num curso técnico, o primeiro curso técnico em alimentos aqui da Escola Senai de Itumbiara. Eu fazia parte da equipe que iniciou a primeira turma, né? Então, eu estive atuando em disciplinas específicas da área de alimentos, mas eu também tive a oportunidade de estar me aproximando de disciplinas da área da química, né? Um caráter técnico. Logo veio o curso técnico em açúcar e álcool, e assim me instigou a estar mais próximo, de conhecer o que é a docência, né? Eu tratava, em dado momento, até mesmo por falta de conhecimento pedagógico, tratava minhas aulas, em um dado momento, como uma aula de treinamento, né? E não era isso. Eu precisava me munir de algumas informações. Bom, na minha trajetória de formação, eu não tive oportunidade do conhecimento pedagógico. E eu vi que, uma vez na docência, é fundamental a gente estar com as práticas pedagógicas afinadas e alinhadas com o que a gente está ensinando, né? Então, não basta ter o conhecimento técnico, mas as técnicas colocadas pela área pedagógica é fundamental. E hoje eu aprendi muito com os meus colegas, professores, né, toda essa parte do desenvolvimento, de como fazer, observando muitos jeitos, observando os usos, as filosofias de trabalho, e aí eu fui me aproximando dessa questão da docência, né? Bom, vindo para Itumbiara, teve o concurso do Instituto Federal, ainda era Cefet, eu entrei inicialmente como técnico de laboratório, e a partir dali eu tive a oportunidade de participar de um concurso público. Então, resumindo, é isso, e até hoje eu estou como docente, especialmente para o curso técnico em Química e curso técnico em Agroindústria, né, justamente devido à minha especialidade. Dentro da área do técnico em Química, nós temos disciplinas da área de alimentos, nós temos disciplina que envolve a parte de processos, né, e disciplinas tão específicas, né, como, por exemplo, a metrologia, né, que eu dou enfoque para a área da Química, né, justamente privilegiando aí essa carreira, essa formação para o curso técnico, né? Bom,
Então, pessoal, nesse meio tempo, olhando especialmente aqui em Tumbiara e região, eu tive a oportunidade, né, de participar de uma pesquisa através do Observatório do Mundo do Trabalho, onde eu tive a tarefa, né, de estar fazendo justamente algo semelhante ao que vocês trouxeram aqui, com outra abordagem, né? E eu tive uma surpresa muito interessante no que se refere aos perfis profissionais das indústrias que tinham uma relação com a química. Itumbiara, como vocês sabem, é uma região que tem por força, né, a agroindústria, especialmente a agroindústria de alimentos. E, junto com a indústria de alimentos, uma série de outras atividades industriais afins, né, que estarão suportando os diversos processos dessas agroindústrias, né? Então, podemos citar, por exemplo, a Caramuru como uma das principais agroindústrias hoje presentes, né? Temos aí a antiga Cargill, hoje não sei o nome mais, mas ainda persiste com a parte de óleos e gorduras, né? Temos a própria Alca Foods com cereais matinais, temos as indústrias cerealistas, né, que trabalham aí o beneficiamento de grãos, né? E atividades paralelas que eu chamo de atividade de suporte, como, por exemplo, tratamento de águas e efluentes. Aí conhecemos especialmente a Saneago como uma empresa pública, né, que fornece água tratada e também trata os efluentes domésticos, né, mas temos atividades aí de tratamento de efluentes dentro das indústrias, né, que são aí possibilidades de atuação do profissional da área da química. Bom, olhando essas indústrias, pessoal, e olhando também os limites da atuação do profissional formado em licenciatura em Química, nós temos algumas considerações. Tá? A professora Tatiana nos trouxe algumas atribuições, e isso é muito importante levar em consideração o que o Conselho Federal de Química traz como atuação profissional. Bom, dentre outras, eu vou destacar especialmente aqui a parte, né, de desenvolvimento de cargos e funções técnicas, né, análise química, físico-química, né, padronização e controle de qualidade, né, além de pesquisa e desenvolvimento. Então, pessoal, as indústrias, né, têm dado oportunidade ao profissional da química, num primeiro momento, não fazendo a distinção enquanto tipo de formação. Quando se tem oportunidade aqui, por exemplo, de um analista de laboratório, onde não se exige uma larga experiência, o importante é que tenha um profissional com conhecimento da área da química. Aí, vocês, como futuros licenciados, poderão concorrer a essa vaga para analista de laboratório. Tá? O importante é que se consiga demonstrar, através do currículo de formação, que as disciplinas contemplaram métodos, técnicas básicas, fundamentais, ou talvez técnicas avançadas, como a questão da análise instrumental, né, que confira a esse futuro profissional uma condição técnica para atuar, né, nessa ocupação. Então, a gente tem que diferenciar a ocupação profissional, né, de formação. Então, para uma mesma ocupação, eu posso ter, né, diversos perfis profissionais. Aí entra o técnico em química, o técnico em alimentos, o licenciado em química, o bacharel em química, tá? O engenheiro de alimentos, o engenheiro químico, talvez para uma mesma ocupação. Bom, e aí, olhando os limites da atuação do licenciado dentro de uma indústria, né, então o Conselho Federal de Química estabelece que o licenciado ele não pode estar assumindo responsabilidades relacionadas aos processos, né, industriais. Tá? Por quê? Porque não faz parte da formação do licenciado em Química, né, estar sendo preparado para essas atividades. Nada impede que durante a formação, através até mesmo do perfil pessoal de cada aluno, vocês tenham a oportunidade de conhecer sobre processos industriais com formações paralelas, né? Seja através de cursos de extensão, seja através de pós-graduação, seja através de cursos, né, de aprimoramento técnico. Mas, considerando a trajetória de formação, e é por esse motivo que um profissional da área da licenciatura não pode atuar, né,
com processos industriais, mas pode atuar dentro de laboratórios de pesquisa, laboratório de controle de qualidade, né, laboratório de desenvolvimento de produtos. Né? Especialmente na área da qualidade, que é uma carreira interessante para o profissional da química, onde se vai trabalhar, né, com asseguramento da qualidade, atendimento aos requisitos técnicos e legais de produtos, né? Isso é uma possibilidade bastante interessante. Daí, bom, e como é que faz? Na licenciatura, eu não vi nada sobre controle de qualidade, né? Pessoal, mas é uma possibilidade, apesar de, em dado momento, na formação, não tem nada específico que trabalhe métodos técnicos de controle de qualidade, mas vocês, como profissionais, né, e como formação, tiveram disciplinas tais como estatística, né, a química analítica, né, a química orgânica, a química ambiental, que dá condições, né, fundamentais para que vocês possam se desenvolver na área da qualidade. Quando eu falo em qualidade, eu não vou aqui me delongar muito, a gente tem N possibilidade de atuação enquanto tipos de produtos, né, enquanto tipos de materiais a serem desenvolvidos, né, mas é uma possibilidade. Então, somente para ilustrar, eu tive ex-alunos nossos aqui, já se formaram há um certo tempo, que uma das experiências profissionais desses justamente foi atuar na área de gestão da qualidade, um pouco diferente do que nós falamos de controle de qualidade. O controle de qualidade está relacionado à medição, né? Comparar, né, parâmetros com o que está previsto na legislação ou em normas técnicas. Tá? É o indivíduo de laboratório, é o indivíduo que está lá na rotina de análise, verificando se determinado tipo de produto está atendendo aos requisitos legais ou aos requisitos de normas técnicas. Né? Agora, a garantia da qualidade é o trabalho de desenvolvimento de documentação da qualidade, de verificação, de observar se realmente aquilo, tudo que foi planejado está sendo seguido para se atingir o objetivo maior, que é o atendimento aos padrões, às normas, através de diversos métodos e técnicas aí. Aí vem a estatística, que seria um conhecimento fundamental para a área da garantia da qualidade, certo? Bom, especialmente, né, sobre as possibilidades de atuação profissional aqui em Itumbiara e na nossa região, nós temos destacados aqui algumas indústrias. Além da indústria de alimentos, nós temos outros tipos de atividades, né, ligados aí ao magistério, como bem vocês sabem, atuação aí do licenciado nas escolas de ensino médio, mas também eu quero destacar nas escolas particulares e temos aí uma atuação nos cursos de formação, né, das áreas que têm uma relação direta ou indireta com a química, né, cursos de qualificação profissional, né, que não pode se limitar somente ao Senai. Existem diversas outras escolas profissionalizantes, né, privadas, que têm aparecido e que demandam aí profissionais licenciados, né? Então, como eu falei, na licenciatura nós não olhamos somente o aspecto da ciência, da química, mas a formação pedagógica, né, traz também, né, outras oportunidades de atuação profissional para além da vivência de laboratórios, para além da vivência de indústrias, né, que é o que mais atrativo para a gente. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, temos hoje, além do próprio IFG, e aí a gente já enquadra o IFG no setor público, as escolas públicas, estaduais e municipais, aí especialmente para quem quer atuar na docência. As escolas de formação profissional, como é o caso do Senai, e outras escolas que trazem aí, né, cursos de qualificação, cursos de formação inicial e continuada. Bom, em relação às indústrias, pessoal, sabido que o setor agroindustrial é o mais forte aqui na nossa região. Então, destaques aí para as indústrias de alimentos, né, e especialmente agora as indústrias, né, as usinas de açúcar e álcool. Só em Itumbiara, diretamente, temos aqui, né, 4 usinas em plena atividade, mas temos aqui em Araporã, né, temos
usinas aqui mais próximo aqui da gente, Morrinhos, Goiatuba, Quirinópolis, né? Todas essas com grande potencial e necessidades de profissionais da área da química, né? Basta aí quem queira se aventurar a ir além de Itumbiara. Bom, outras empresas de outros setores, como por exemplo a empresa do setor de extrativista mineral, como é o caso da Águas Goiá Industrial, né, que fica em Bom Jesus. Se eu não estou enganado, tem uma colega de vocês, não sei se ela já concluiu, que trabalha ou trabalhava lá. Tá? Então é uma possibilidade de atuação. Até nas usinas de geração da hidroelétrica, tem possibilidade do profissional da área da química, né, está atuando devido à necessidade do controle da água, né? Então, para a refrigeração, né, das turbinas, a água também é utilizada em outras atividades dentro dessas empresas e que precisa atender a parâmetros técnicos, né, e que o profissional da química é bastante requisitado para esse tipo de operação. Tá? Aqui em Itumbiara também temos outras empresas do setor químico, não representa ainda uma grande fatia, mas vale destacar, como por exemplo, a indústria RAI Ingredientes, que trabalha aí com a parte de aromas e essências, né? Temos a indústria de tintas, ainda não sei se mudou o nome, mas a Mixcor, né? Que é considerada também uma atividade do setor químico, e temos a indústria de curtume, né? Que é a JBS, que tem aí o processamento de couro, né, para a produção. Além das indústrias mais consideradas aí de maior peso, que é a processadora de grãos, né, eu quero destacar aqui uma coisa, o beneficiamento. Né? Outra coisa é o processamento, que é a transformação dos grãos em matérias-primas. Aí vem a questão do óleo, a questão das farinhas, né? E temos também aqui na nossa região indústrias, né, de peso, né? Através daí, por exemplo, em Buriti Alegre temos a indústria de aves, né, o processamento de carne de aves, né? Temos aqui em Morrinhos a indústria de conservas, né, que trabalha aí com conservas vegetais, molhos de tomate, doces, né? Dentre outras empresas desse ramo, que em Morrinhos tem um parque industrial também, cuja a principal atividade é a atividade agroindustrial. Ainda dentro da área de alimentos, temos aqui, né, a Lactalis, que é a indústria de laticínios, e temos tantas outras indústrias de laticínios com possibilidades, né, da atuação do profissional da química, né, respeitado aí os limites da atuação. Então, pessoal, eu queria destacar também algumas questões, né? Por que vocês fazem o curso de licenciatura em Química? Eu tenho conversado com alguns alunos, né? Muitos até falam, olha, eu não vou atuar como professor, eu gostaria de ter oportunidade mais na indústria, em detrimento de uma remuneração mais atrativa. Isso é verdade, mas essa construção de uma remuneração mais atrativa se dá ao longo do tempo. Né? Para vocês terem ideia, um profissional técnico em química, né, início de carreira, né, vai iniciar com um salário em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500, dependendo do porte da indústria, né, ou do porte da empresa que vai desenvolver uma atividade da área da química. Né. Ao longo de um ano de experiência, para uma jornada de 44 horas semanais, o técnico em química tem um salário médio aí de R$ 1.800 a R$ 1.900, podendo chegar aí a um teto aí de R$ 2.800 a R$ 3.000. É um salário razoável, considerando o nível de formação. Mas eu destaco aqui uma coisa muito importante, a carga horária, né? 44 horas semanais para uma faixa salarial como essa. Né? Olhando especialmente aqui, né, o professor da área da química, né, eu fiz uma pesquisa aqui em Itumbiara e também no estado de Goiás, para uma carga horária de 19 horas por semana, seria uma carga horária média, onde a maioria dos professores da área da química estão atuando, né, para o início de carreira, né, tem uma faixa salarial aí iniciando em torno de R$ 1.650, podendo chegar, né, e aí considerando tanto escolas públicas quanto escolas privadas, podendo chegar em uma faixa salarial de até R$ 4.000 a R$ 5.000. Depende muito da trajetória de formação e de atuação desse profissional. Tá?
mas a média salarial de um professor da área da química, né, aqui em Itumbiara e na nossa região, gira em torno aí de R$ 2.650 para uma jornada de 19 horas semanais. Por que eu estou destacando isso, pessoal? Apesar de a área da educação sempre é uma área relegada aí, e aí que eu não quero fazer menção a nenhum governo, né, a nenhuma prática, né, de governos estaduais ou municipais. Temos um piso salarial que, no meu ponto de vista, deveria ser respeitado. Não é grande coisa, mas se fosse respeitado, né, teríamos aí uma possibilidade de aumento do interesse pela área da docência, mas considerando aí uma prática de regularidade na remuneração, né, e um plano de carreira que a maioria das redes possuem, abre oportunidade aí para atuação em outras frentes, né? Em outras atividades ligadas à docência ou mesmo ligadas à gestão escolar, que acaba tendendo a uma remuneração mais interessante, né? Então, pessoal, é muito importante que enquanto vocês estiverem em formação, eu aconselho que adquiram outras habilidades além do que a escola esteja oferecendo. Habilidades pessoais, né, são de grande valor no momento em que vocês precisam, né, pleitear aí uma oportunidade. Eu vou citar um exemplo aqui, né, que eu tive de vivência, né, um aluno do curso técnico em eletrotécnica, isso ainda nos idos anos de 2010, 2011, com uma grande oportunidade de estágio na CELG, tá? E uma remuneração interessante para um jovem, era uma bolsa de R$ 900. Ele não foi indicado porque não sabia operar com planilhas eletrônicas. Ele ia trabalhar assessorando o gerente, né, fazendo os levantamentos técnicos e organizando informações, né? Por não saber trabalhar com planilhas, né, não foi dada a oportunidade, apesar do excelente conhecimento técnico que esse aluno tinha. Era um aluno muito bom aqui no nosso Instituto Federal. Tá? Então, estou exemplificando porque a empregabilidade, né, vai além de uma boa formação. Né? Desenvolvimento pessoal, né, as questões relativas aí a se experimentar, a se arriscar, a se preparar pessoalmente, a desenvolver seus potenciais individuais, faz uma grande diferença no momento de uma seleção, né? Mesmo com a pouca experiência profissional. Tá? Eu tive essa oportunidade, não é para ser diferente, não é querer ser melhor do que ninguém, mas eu participei de diversas concorrências, né? E eu tive sucesso, até mesmo ouvindo muito conselhos de outros profissionais, de outros colegas, né, no que se refere aí a se arriscar no momento da entrevista. Prestar muita atenção no que se está falando, no que se está dizendo, isso é fundamental. Tá? Então, pessoal, eu espero ter contribuído aí de alguma maneira com essas possibilidades. Nós temos aí reforço, né? Além da docência, possibilidade de atuação em laboratórios de empresas de grande, médio e pequeno porte. Temos muitas atividades afins com a área da química e que vocês podem pleitear sim atuação. A Tatiana citou aí um setor em franco desenvolvimento, e eu acredito muito que Itumbiara será um desses polos de desenvolvimento dos biocombustíveis. Né? Temos aí o álcool de primeira geração, temos agora já iniciando o álcool de segunda geração, mas especialmente o biodiesel. Né? O biodiesel está sendo trabalhado aí para além de algumas matrizes energéticas que não só de origem vegetal. Temos possibilidades imensas aí com o biodiesel oriundo de matrizes, né, de origem animal, né? E aí eu volto à questão aí do aproveitamento dos resíduos agroindustriais, que é uma atividade em que a química é mais do que necessária para estudar a otimização dos processos de extração, para caracterizar melhor esses produtos que estão sendo obtidos por diversos métodos e processos, para contribuir principalmente na questão ambiental. Nós temos aí um nicho de mercado interessantíssimo que se refere aí ao controle ambiental, certo? Boa noite, pessoal, tudo bem? Assim, né, eu trabalho aí na instituição como professora de Química, né, atualmente eu estou à frente da GPEX,
Bem, o objetivo da minha fala aqui com vocês é conversar um pouquinho sobre a questão do estágio no IFG. Então, vou passar algumas informações aqui, tá? Que depois a gente vai ter o bate-papo e vocês podem perguntar, né, tirar alguma dúvida, alguma coisa. Dentro do IFG, na verdade, os cursos que o IFG oferta, tanto a licenciatura quanto os cursos técnicos, eles têm o estágio como uma etapa da formação do aluno. E esse estágio, ele pode ser obrigatório ou não obrigatório. No curso, tanto a licenciatura quanto o técnico em química ou técnico em agroindústria, existe o estágio obrigatório, ou seja, sem ele, a pessoa não forma. Então, se eu não cumprir o estágio obrigatório, eu posso ter cumprido todas as disciplinas, todas as outras exigências, mas eu não consigo me formar. Tá? Por quê? Porque ele é uma etapa essencial para a formação do aluno. Né? Se a gente for pensar cronologicamente, o estágio seria uma última etapa para finalizar tudo aquilo que você aprendeu teoricamente na prática. Tá? Então, nós temos o estágio obrigatório, sem ele, ninguém sai do instituto, tá? Quem está devendo estágio obrigatório, então vamos pegar firme. E nós temos o estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório, ele é possível nos cursos superiores. É claro que se tiver a previsão desse tipo de estágio no projeto pedagógico do curso, tá? Então, por exemplo, no curso da licenciatura em Química, tem a previsão do estágio não obrigatório. Porque se ele não tivesse presente lá no projeto pedagógico do curso, ninguém poderia realizar também o estágio não obrigatório. Tá? O que é esse estágio não obrigatório? Ele é um complemento. Né? Como o Leonardo apresentou aí, a parte da vivência da indústria, então, se algum aluno, por exemplo, da licenciatura, quer ter uma vivência na indústria, uma vivência em algum laboratório de análises clínicas, por exemplo, esse estágio, ele não conta obrigatoriamente para a conclusão do curso, mas ele conta para a vivência pessoal do aluno, a vivência profissional, para que ele possa verificar qual é a área de interesse dele. Então, esse estágio não obrigatório, ele vem como um complemento para a formação profissional. Tá? Se eu fizer o estágio não obrigatório, eu posso validar ele como estágio obrigatório, por exemplo? Eu fiquei lá, consegui um estágio não obrigatório, porque eu queria saber como é que é o trabalho lá na Saneago. Então, eu consegui esse estágio lá na Saneago, fiquei 6 meses, né, renovaram meu contrato de estágio por mais 6 meses, fiquei 1 ano trabalhando, lá fazendo estágio, né, lá na Saneago, por exemplo. Só um exemplo, tá, pessoal? Esse estágio vai valer para mim no curso de licenciatura como estágio obrigatório? Não, não vale. Por quê? Porque a finalidade do curso da licenciatura é a atuação em sala de aula. Então, o estágio obrigatório da licenciatura é em sala de aula, tá? Então, todos os alunos da licenciatura que quiserem fazer estágio nas indústrias, por exemplo, que o Leonardo citou, na RAI, na antiga Paulista, que agora era Lactalis, não sei se ainda continua esse mesmo nome, tá? Na Caramuru, por exemplo, né, em várias outras, na Água Goiá, lá em Bom Jesus, isso tudo é um estágio não obrigatório, é uma formação complementar, né, àquilo que o aluno aprendeu teoricamente no curso de licenciatura. Para os cursos técnicos, o estágio não obrigatório, ele não é possível. O aluno só pode realizar o estágio obrigatório, tá? Isso, novamente, é definido lá no projeto de cada curso, tá? O estágio obrigatório nos cursos técnicos, posso estar errado, se eu estiver errado, Leonardo me corrige aí, o técnico em química 200 horas, né? E o da técnico agroindústria era 200 também, mas acho que mudou, né, no novo projeto, não é isso, Leonardo? O microfone está desligado, Leonardo. Eu estava numa situação aqui. Não, mudou para agora o curso técnico em química no projeto novo, 120 horas, e no curso técnico em indústria EJA também 120 horas de estágio. 120 horas. Isso. Obrigado, Leonardo. E na licenciatura, o estágio obrigatório, ele tem uma característica diferente. Se a gente for comparar ele, por exemplo, com o da engenharia, né, a engenharia, o estágio obrigatório, ele não é disciplina. Na licenciatura, ele é uma disciplina. Na verdade, eles são 4 disciplinas. No estágio 1, 2, 3 e 4, que é feito pelos alunos a partir do 5º período. Né? Então, do 5º ao 8º período, o aluno tem essa disciplina a mais aí para ser realizada. Tá?
Então, o estágio obrigatório na licenciatura, ele tem, né, esse diferencial. Nos outros cursos de graduação, ele não é disciplina. Na licenciatura, obrigatoriamente, então, o estágio tem que ser realizado em sala de aula. Geralmente, o estágio é realizado nas escolas públicas aqui da cidade, né, que é definido entre os professores, né, que estão à frente de cada disciplina naquele momento. Tá? Uma outra peculiaridade também do estágio obrigatório é que, burocraticamente, né, as questões burocráticas, o estágio obrigatório, a empresa que está oferecendo o estágio, ela não é obrigada a remunerar o estagiário. Então, todo estágio obrigatório que for realizado, independente de que indústria, se é escola, né, ele não é remunerado. O estágio não obrigatório, ele tem que ser remunerado pela empresa. Tá? Então, o aluno que estiver fazendo um estágio não obrigatório, hipoteticamente aqui na Luiz Dreyfus, ele tem que ser remunerado. Tá? Isso é força de lei. A menos que seja em um órgão público, porque o órgão público não pode ter ônus com a concessão de estágio. Tá? Por isso que os estágios são realizados dentro da instituição, eles não são remunerados. Certo? A relação entre o estágio e a área do curso. Essa relação deve existir? Ela é obrigatória? Sim. Não tem como eu fazer um estágio para aprender vamos colocar assim, a fazer corte e costura e querer que ele seja um estágio não obrigatório vinculado ao curso de Química. Ele tem que estar vinculado à área de conhecimento do curso que você está fazendo. Tá? Então, não adianta querer fazer um estágio totalmente desligado da área da sua formação, certo? E isso também, né, deve constar lá no projeto pedagógico do curso. Por isso que esses são documentos muito importantes que os alunos, né, verifiquem. Vou colocar até aqui no chat para vocês o link do IFG, né, onde tem todos os cursos do Instituto, e lá vocês encontram, né, dentro de cada curso aí o projeto pedagógico daquele curso, para vocês poderem verificar, né? Vocês podem verificar diversas outras informações, mas as questões referentes ao estágio no curso também estão lá, tá? O estágio vai contribuir para a formação do aluno? Claro, independente se ele é obrigatório ou não obrigatório, né? Ele é uma experiência para que o aluno desenvolva na prática aquilo que ele aprendeu na teoria ao longo do curso, tá? Então, o estágio não obrigatório, né, ele pode ser uma possibilidade a mais ainda para que o aluno conheça outros campos de atuação, outras áreas de atuação, né, que ele pode trabalhar. Não só as áreas de atuação, mas também a parte de pesquisa, né, dependendo de onde ele vai realizar o estágio, ele já pode pensar, não, eu vou trabalhar na docência, mas eu quero fazer pesquisa na área de ambiente, na área de química ambiental, por exemplo. Ou se eu trabalhar na docência, mas se eu quero desenvolver pesquisa, por exemplo, na área que a professora Tatiana desenvolveu, na área de biodiesel, né? Então, são várias possibilidades. Como é que é formalizado esse estágio no Instituto? A formalização do estágio no IFG, ele é feito pela GEPEX, que é a Gerência de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, tá? Nesse caso, né, no momento eu estou como gerente, então toda a parte burocrática do estágio ela é vinculada lá no GEPEX. Quem que é o responsável pelo estágio no campus Itumbiara? No momento sou eu, né? Então, se precisar de alguma informação a respeito de estágio, tem que procurar a gerência, né, a GEPEX, ou eu, a Gliene, né? E tem mais duas servidoras que trabalham lá no GEPEX diretamente com o estágio, né, a servidora Vanessa e a servidora Adriana. Então, qualquer dúvida em relação ao estágio, documentação, apareceu uma dúvida de estágio, é só procurar a GEPEX. Apareceu uma dúvida pedagógica sobre o estágio, aí é o coordenador do curso, né? Que é o coordenador do curso que trata das questões pedagógicas da realização das atividades, certo? Onde que os nossos alunos costumam realizar estágios aqui na cidade? Nós vamos pensar nos cursos técnicos, né? O IFG, ele oferta vagas de estágio no curso técnico, né, para os nossos alunos, principalmente para os alunos do nível médio, do técnico integrado em química, né, porque eles têm uma pequena dificuldade que eles são menores de idade. Então, alunos menores de idade, a gente consegue estágio fora, mas algumas empresas têm alguma
reticências, vamos dizer assim, para aceitar alunos menores de idade. Mas muitos dos nossos alunos dos cursos técnicos fazem estágios, né, em laboratórios de análises clínicas, nas farmácias de manipulação aqui da cidade, tá? Os alunos da licenciatura geralmente fazem os estágios não obrigatórios, tá? Em escolas particulares, também nos laboratórios de análises clínicas, como o Leonardo citou, a empresa lá de Bom Jesus, lá na Água Goiá. Na Saneago, nós temos alguns alunos que fazem estágio não obrigatório, nós já tivemos alunos na Caramuru. Então, a gente tem alguns alunos fazendo estágio não obrigatório em diversas instituições aqui na cidade, tá? Mas a maior parte, né, geralmente, ela está presente nas escolas particulares, o estágio não obrigatório. Tá? O estágio obrigatório, até onde eu me recordo no curso de licenciatura, todos eles são realizados nas escolas públicas aqui da cidade, ou, no caso dos alunos que moram em outra cidade, né, Bom Jesus, né, Bom Jesus só um exemplo, tá? Porque eu me recordo que alguns alunos faziam estágio na escola estadual lá de Bom Jesus, né? Até, né, pela questão da mobilidade mesmo, né? Ficaria mais fácil para eles realizar essas atividades lá. O estágio no instituto, como é que essas vagas, como é que os alunos ficam sabendo das vagas de estágio? Aqui no IFG, nós recebemos algumas vagas de estágio, né, diretamente, né, pelo e-mail da GEPEX. Então, algumas empresas encaminham essas vagas para nós disponibilizamos, geralmente, para os coordenadores do curso, para eles fazerem a divulgação, ou fazemos a divulgação direta no e-mail do aluno que está cadastrado no QI Acadêmico. Então, já fica um recado aí para vocês, atualizem sempre o e-mail do QI Acadêmico, porque é um meio de comunicação oficial, né? Porque lá a gente faz uma busca, eu tenho uma vaga de estágio para o curso técnico em agroindústria. A gente faz uma busca no QI Acadêmico, por todos os e-mails que estão cadastrados lá, e encaminha a mensagem para esses e-mails, tá? Então, quem está com o e-mail desatualizado, entra lá no QI Acadêmico, aproveita esse período aí e atualiza o e-mail, que é o nosso meio oficial de comunicação, tá ok? Bem, além de algumas vagas que vêm diretamente para a GEPEX, a maioria dos nossos alunos conseguem vagas de estágio nos agentes de integração ou diretamente nas empresas, tá? O que são esses agentes de integração? Aqui em Tumbiara, nós temos, são dois agentes de integração principais que nós trabalhamos aqui, né, que é o IEL e o CIE. Né, o aluno pode fazer o cadastro diretamente no site, né, dessas instituições, e lá no site, de acordo com a formação que o aluno está fazendo, né, o IEL direciona essas vagas são disponibilizadas lá. E o aluno também pode, né, entrar em contato com a empresa também, por exemplo, em alguma farmácia de manipulação, ele pode entrar em contato direto e verificar se existe a possibilidade de realizar o estágio e tudo mais, e entrar em contato depois com o IFG, tá? Então, a vaga de estágio, ela pode ser divulgada do IFG para os alunos, desses agentes integradores para os alunos, e os alunos também podem buscar essas vagas de estágio espontaneamente, tá? Em relação aos convênios, o convênio de estágio, ele é desejável, mas ele não é obrigatório, tá? O que é o convênio de estágio? Convênio é uma segurança jurídica para a instituição, para a empresa que está ofertando estágio e para o IFG. Então, por exemplo, nós temos um convênio de estágio que vale por 10 anos com a Secretaria Estadual de Educação. Isso quer dizer que se tiver uma vaga de estágio em alguma escola estadual da cidade, né, o IFG pode solicitar essa vaga e indicar um aluno para fazer estágio lá. Né? Por quê? Porque já tem todo um acordo firmado antes entre o IFG e a secretaria que permite que o aluno faça estágio nessa instituição. Mas não é obrigatório que o convênio seja firmado. O aluno pode fazer estágio em alguma empresa que não tem convênio com o instituto. A burocracia é grande para fazer o convênio? Até porque, né, a gente está falando de um aluno que vai exercer uma atividade profissional, mas que não é funcionário da instituição. Então, a gente tem que cercar de todos os cuidados necessários, certo? Mas a parte de convênio eu não vou me ater aqui com vocês, porque ela é bem burocrática mesmo, a documentação é muito específica, e ela é mais indicada, assim, ela é mais direcionada para as empresas mesmo, ou para o profissional autônomo que queira fazer um convênio com a instituição, tá? E a questão de documento, que documento que eu preciso, né, para realizar o estágio? Novamente, você identificou uma oportunidade de estágio, entra em contato com a GEPEX, tá?
que as meninas, a Adriana, a Vanessa, elas vão passar para vocês todas as informações, elas podem entrar em contato com a empresa para verificar a questão do estágio, se ele vai ser remunerado, dar todas as informações. Tá? Eu vou deixar aqui o e-mail da GPEX para vocês aí, que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, né, nesse e-mail, e a gente faz essas orientações caso a caso, tá ok? Eu terminei o estágio, o que eu faço agora? É só, né, eu fiz um estágio de 6 meses, iniciei ele, desenvolvi todo o estágio, né, lá na empresa, tudo mais, o meu estágio acabou, a empresa não vai renovar, e o que eu preciso fazer? 2 coisas principais. Antes de começar o estágio na empresa, toda a documentação tem que estar pronta e assinada pelo IFG, pela empresa, pelo aluno, pelo orientador do aluno. Então, não comece o estágio em nenhuma hipótese sem o documento estar totalmente assinado. Caso contrário, se acontecer alguma coisa, como se diz, acidente, a gente não previne, né? A gente não prevê, a gente pode prevenir, mas prever não fica difícil, né? Então, é ilegal você iniciar um estágio sem que toda a documentação esteja assinada, toda a documentação esteja correta, tá? Então, antes de começar o estágio na empresa, tem que estar atento a essa documentação. E assim que terminar o estágio na empresa, né, e a cada 6 meses, dependendo do tempo de contrato, tem que estar atento porque existe um relatório de estágio que tem que ser desenvolvido. Não basta eu realizar as atividades, né, eu tenho que fazer um relato dessas atividades, o meu orientador tem que avaliar essas atividades, porque o orientador é a figura do instituto que te acompanha durante o estágio, te acompanha no sentido de, ele te orienta nas atividades que você tem que realizar lá na empresa, né, as suas dúvidas que você tiver em questão de entre teoria e prática, é ele que vai poder te ajudar, porque lá na empresa você tem o papel do supervisor, que vai te acompanhar diretamente nas atividades, certo? Então, nós temos esse acompanhamento. O acompanhamento burocrático é feito no GPEX e o acompanhamento pedagógico, né, o acompanhamento ali. Aí, professor, eu tive que fazer uma análise de sólidos solúveis lá numa empresa, mas eu não consegui compreender como é a teoria dessa análise. Então, o professor orientador vai te acompanhar, vai te explicar e tudo mais. Então, é ele que é a figura do seu acompanhante, é ele que vai acompanhar o desenvolvimento do estágio, né, na empresa. O supervisor é a figura da empresa que te acompanha passo a passo lá dentro, né, vai vislumbrar todas as questões que você desenvolve lá dentro da empresa, certo? Lembrando que o estágio obrigatório, ele está presente nos cursos técnicos, então ele é um componente curricular obrigatório para que o aluno termine o curso, né, possa se formar. E o componente não obrigatório, ele está presente só nos cursos de graduação, certo? Boa noite, pessoal. Já tem um pessoal que já saiu, né? Os meninos colocaram alguns pontos aqui que seria para mim fazer o meu relato, né, de experiência. E eu vou começar falando sobre a minha carreira profissional. E para quem não me conhece, eu acho que todo mundo que está aqui conhece, meu nome é Jaqueline. Eu tenho formação técnica em alimentos. Eu fiz pelo Senai, acho que eu terminei em 2015. Através dessa formação técnica, eu tive várias oportunidades de trabalho na área da indústria. Eu trabalhei na usina Alvorada, que era por bioenergia, na Entre Safra, que eles chamam assim, fiquei lá em 2014. Aí surgiu uma oportunidade de eu estar entrando, mas antes de eu entrar na usina, eu consegui um estágio pelo próprio Senai para trabalhar como inspetora de qualidade no Frango Bom. Para quem não conhece, Frango Bom, eu não sei se ele tem hoje, ele tinha uma indústria de carnes, e ele fornecia carnes em geral, para o Brasil inteiro. Hoje eu acho que ele não trabalha mais com esse ramo. E quem iniciou toda a documentação para ele exercer essas atividades foi eu na época, em 2013. Em 2014, foi onde que eu entrei na usina Alvorada, e em
desse 2014 mesmo, eu já iniciei essa nova oportunidade na Cargill. Na Cargill, eu fiquei 4 anos e optei por sair para me dedicar mais à faculdade e tentar alguma coisa na área da docência. Então, eu tive um ramo bem amplo. Eu fui de carno para bioenergia, porque a minha parte de análise na usina Alvorada era caldeira, que era gerar energia. Então, fazia análise de água, todo o processo para não ter nenhum risco com a caldeira no processo de energia, que eles elaboram energia, geram energia. E na Cargill já foi óleos e gorduras. Então, foi de um para o outro, não foi o mesmo ramo. Quando eu decidi ir para a área da docência, foi através do PRP. E a Juliana era coordenadora e a Suzana do Sebastião Xavier era preceptora. E aí eu gostei muito. E eu lembro que teve uma oportunidade que a professora Suzana precisava faltar por motivos pessoais e ela me convidou. E eu falei, nossa, será que eu dou conta, né? Eu nunca dei aula na minha vida. Ela explicou, falou como é que era e tal. Eu fui, eu falei, eu vou, né? Um não eu já tenho dos meninos, né? Eu não sabia como seria a reação deles. Quando eu cheguei lá, eu fui tão bem tratada, sabe? Os alunos me receberam tão bem, e aquilo foi mágico. Eu não sei explicar aquele dia. E aí depois surgiram mais oportunidades dentro da mesma escola. Aí depois que eu saí da Cargill, eu fiquei nesse ramo, e eu ficava fazendo substituições dos professores em escolas estaduais. Então, eu substituí no Polivalente, no Sebastião Xavier e no Militar. Eram essas 3 escolas. Não tinha matéria específica, o professor precisava, eu ia. Então, assim, eu não tinha o domínio, né, de algumas matérias, isso eu falava para o professor, mas eles falavam que era só ir lá e passar material. Só que da minha parte eu não conseguia, sabe? Eu sempre estudava antes. Eu pedia para me mandar o material antes, para eu poder estudar, e se caso algum aluno me perguntasse, eu não falava, opa, eu não sei. O professor é esse que não sabe, né? E não adianta falar, porque eu já passei por situações que o aluno fala assim, mas você é professor, você tem que saber. Aí a gente meio que dá uma jogada de cintura e consegui vencer. E eu fiquei 1 ano e meio substituindo, até surgiu uma oportunidade na prefeitura. Acho que a Juliana vai ficar sabendo dessa história agora também, porque ela não sabe que eu tô lá mais. Eu fui para a prefeitura e eu fiquei lá um dia, né? Eu fui para ser professora de apoio de uma criança com uma deficiência que eu não sabia explicar e nem a escola. Mas uma delas é que ela era cega. E eu nunca tinha passado por isso, sabe? Foi bem diferente mesmo. Então, sair da química para educação infantil com uma criança de necessidade especial. E aí, eu gostei muito daquilo, mas eu fiquei pensando, eu não vou aprender aqui. Eu vou aprender a cuidar da criança. No dia seguinte, outra escola me ligou, que tem um método inovador, muito bom, e eu fui. Porém, eu fiquei 15 dias lá, porque logo em seguida veio a pandemia. Então, nesses 15 dias, parece que eu fiquei lá 1 ano, porque o tanto de coisa que eu aprendi lá. Ela é uma escola particular, é a Rap School, para quem não conhece ou desconhece, fica na Tiradentes, é uma escola bilíngue, tem poucos alunos, mas a sala que eu fico, ela tem 17 alunos, se eu não me engano. É a que tem mais alunos. Porém, eu fico com todos. E eu peguei a disciplina de educação física para dar aula, que na verdade é uma recreação. E aí, o ruim é que eu fiquei 15 dias, né? Mas assim, as minhas aulas de recreação, tava todo mundo amando, sabe? Eu tava mais amando ainda. E pena que aconteceu essa pandemia e eu tive que interromper a minha carreira, e meu contrato foi encerrado. E no momento, eu estou em casa, como todo mundo. Essa é um pouquinho do que eu fiz até agora na área da docência. Eu escutei um dos professores falou sobre questão salarial. Realmente, a questão salarial, às vezes, a gente não pode colocar tanto em prática. Porque quando a gente está na indústria, a gente entra ganhando um salário, isso depende muito de você. E aí, gente, sobre a questão salarial que eu estava falando, vale muito a pena
a gente pensar também que ramo quer seguir. Porque um professor tem, em média, seu salário lá, que a gente sabe mais ou menos, todo mundo fala que é baixo, mas não é. Eu creio por mim que não é. Mas ficar na indústria também, você só vai ter um salário bom se você for muito bom, mas bom no extremo. Eu, na Cargill, por exemplo, foi meu último emprego na indústria, em um ano, eu não me considero boa, mas eu fiz em um ano que os meninos não fizeram em 17. E aí eu consegui alcançar o meu salário quase igual ao deles. Mas isso me gerou muito cansaço, muito estresse, eu já não estava conseguindo mais exercer a minha faculdade. Foi onde eu decidi escolher a faculdade, porque o salário, no momento, era bom? Era, mas a faculdade era muito melhor, era meu futuro, era minha graduação. Eu poderia ganhar lá meus 1.000 e tanto, 2.000 e tanto, mas aí eu não teria graduação e só teria o salário. E se eu saísse de lá no dia seguinte, eu não teria nem salário nem graduação. Então eu escolhi a graduação. Eu tive experiência no colégio de aplicação UBRA com um aluno que tem deficiência auditiva. Eu já fui sucedida pelo Matheus, que também é parte integrante do grupo PET, também é onde a gente pode estar realizando estágio aí. Estágio não obrigatório e remunerado. Outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês, que é muito importante dentro de qualquer trabalho, que é a coletividade. Se alguém tem dificuldade com isso, isso é um ponto muito importante a ser trabalhado, né? Porque ninguém pode querer, né, assim, comandar sozinho, sem ouvir o outro, assim, isso dentro de várias empresas grandes, né? Isso acontece, então... Eu espero vocês, né, que sejam disseminadores, né, da química, uma química responsável, consciente e cidadã, né, para que a gente possa construir aí um futuro melhor para o nosso país, para o nosso estado e especialmente para o nosso município, né? Acreditem que vocês conseguem e vão fazer transformações significativas aí na vida da nossa comunidade.